já falamos sobre a burguesia e a valorização da burguesia com o romantismo. E agora nós vamos para o final do século XIX, onde nós vamos ter 4 movimentos artísticos ali surgindo, que é realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Mas eu quero trazer como foco aqui hoje o realismo e naturalismo, que são pontos que vocês podem utilizar de repertório sociocultural na redação de vocês também. Nesse processo, realismo e naturalismo, nós vamos ter como valorização, como aspecto linear, o cientificismo. Então o positivismo vai estar aí de uma maneira muito forte, a ponto de tornar tudo isso antirromântico, aonde as produções elas não serão mais idealizadas, aonde elas não mais falarão sobre as metáforas de uma vida perfeita com alguém que eu nunca tive nem contato, ou seja, trouxa. Nós vamos ter uma ideia totalmente diferente agora. Nós vamos pautar a nossa vida pela experiência. Eu só falo daquilo que eu experimento. Eu só abordo aquilo que eu posso provar fisicamente, né? O tato. Então, no romantismo, nós vamos ter a ideia aí, porque os seus braços envolventes estavam ao meu redor, ao som da sua voz, linda e doce como os pássaros que ecoam. Realista vai dizer, ei, deixa de baboseira. Se não for para abraçar, eu não quero não. Esse negócio de estar pensando em abraço, não tem tempo para isso não, né? Isso é influenciado por o quê? Positivismo. Então, quando nós falamos aí sobre realismo, nós falamos de um movimento artístico, literário, que nós vamos trazer aí esse olhar para a burguesia. Ao contrário desse olhar para a burguesia do realista, é isso mesmo, não sei o que eu disse, mas enfim, ao contrário do olhar romântico, que era de idealizar a burguesia como um perfil brasileiro, como um perfil de vida a ser cobiçado, o realista ele vai trazer o oposto. O realista ele vai dizer, ei, a galera burguesa tem uns probleminhas aí que precisam ser resolvidos. E aí nós trazemos pontos de choque social. Lembrando que as temáticas abordadas pelos burgueses eram temáticas contemporâneas, que se nós pararmos para pensar e analisar, são temáticas que existem até hoje. Nós conseguimos ver, por exemplo, questões de corrupção política, questões de interesses em heranças, interesses financeiros, questões de traição, questões de transtornos psicológicos. Tudo isso é abordado no realismo de uma maneira muito forte, apontando para essas dificuldades. O que nós vamos entender aqui? Para o realista, a arte ela é um espelho da sociedade. É uma maneira em que o leitor, que a sociedade, vai se enxergar ali e vai identificar o seu erro. Então a ideia era, quando lá alguém fosse ler, por exemplo, a história do Eça de Queiroz, o crime do Padre Amaro, onde nós vamos trazer como um pilar de foco aí a igreja e a corrupção da igreja no sentido dos seus votos. Para quem não sabe, a fofoca do crime do Padre Amaro é o padrezinho lá, seminarista, vai ficar com uma das meninas que vai no confessionário lá confessar os pecados, né? E aí acaba que confessa os pecados e peca mais. Então, como a gente tem como característica principal aí a experiência, então o pecado ele não é mais mental apenas, ele é físico. Então, vocês sabem o que eles fazem, né? É sobre isso, eu não vou dizer a vocês o que é. E aí eles se relacionam durante um tempo e o padre oficial descobre, quer mandar ele de volta, ele diz, não, me arrependo, não vou fazer mais. E eles fazem mais vezes, até que vocês sabem, como diria o filósofo contemporâneo, compadre Washington, não posso citar essa música aqui. Pode sim. Pode sim. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vira o resultado. Depois de 9 meses você vira o resultado. Aquela citação lá, depois de 9 meses, você vê o resultado, né? Mão na cara... Não, essa é depois. E aí, depois desse processo aí, que o nosso querido compadre Washington nos ensina e nos mostra muito bem como funciona, descobrem que a menina de 16 anos, virgem, filha do xerife da cidade, está grávida do padre. Olha que massa! Então é um caos. Eu costumo dizer que é o caso de família da burguesia, né? Da elite da época. Então, são histórias que comprometem e que denunciam certos tipos de atitude, que denunciam certos tipos de comportamento.
e trazem tudo isso nessas questões experienciais. A traição é um dos elementos trazidos aqui e é um elemento antirromântico. Por quê? Porque quando nós vamos ter ali o objeto do olhar romântico é a mulher. A mulher como aquele troféu, aquela que é imaculada, que é intocável, que é perfeita e que vai fazer a vida daquela pessoa melhor. O realista ele vai pegar esse objeto e vai transformar em um objeto de oposição, ou seja, a mulher que vai trair, a mulher que vai descobrir que o casamento não é só felicidade e que nem sempre é tudo de bom. Então olha só esse choque. Parênteses, antes que vocês me chamem de machista opressor, estou chamando a mulher de objeto com uma ideia de objeto de estudo da análise literária. Pelo amor de Deus, tá? Machistas opressores não passarão. É sobre isso. Então, dentro desse processo de formação, o realista ele vai trazer esses dois parâmetros. A arte como um olhar para a realidade e a arte como um processo antirromântico. Tudo pautado pelo cientificismo. Quem está aqui muito forte no realismo é o nosso querido e amigo Machadinho. Mas para quem não é íntimo, Machado de Assis. Ele vai trazer aqui grandes obras que vão tratar sobre diversas problemáticas sociais, seja ela discussões filosóficas, existenciais, seja ela sobre corrupção, seja ela sobre traição, seja ela sobre casos familiares. Então nós temos um leque, seja ela por médicos com transtornos psicológicos, médicos sádicos. Então nós temos uma gama de informações que o Machado ele traz aqui. Isso é muito interessante. No naturalismo não é diferente, tá? Só que o foco é um outro ponto. Enquanto o realista ele foca na burguesia, o naturalista ele foca na classe marginalizada. E aí nós vamos ter algumas teorias científicas, como a própria ideia do evolucionismo de Darwin, onde nós vamos trazer a ideia do zoomorfismo, o homem se comportando como um animal, o homem que não reflete sobre suas ações, mas simplesmente age. E nós vamos ter as questões deterministas, né, que é um ponto muito interessante aí tratado, onde nós vamos estudar, analisar, e esses dois processos, tanto o realismo quanto o naturalismo, eles têm uma via muito psicológica. A análise vai haver uma análise psicológica daqueles personagens. Nós vamos mostrar o comportamento dele e o que esse comportamento gera. E no naturalismo nós vamos ver esse comportamento em grupo, ele sendo analisado como um ratinho de laboratório. Então nós vamos entender essas questões deterministas e nós vamos entender essas relações aí voltadas para essas questões sociais. Então o naturalismo ele vai focar na classe marginalizada, em como eles vivem. É uma espécie de Globo Repórter, né? O que vivem, o que comem, como se comportam. E demonstrando essas atitudes animalescas voltadas para isso. Por que é importante entender esses dois processos? Porque isso cai bastante na prova e vocês podem utilizar de repertório sociocultural na redação de vocês, abordando livros como O Cortiço, né, que vai trazer um leque de informações de problemáticas sociais tratadas. Então, fica atento nesse processo que vai ser muito bom para enriquecer aí o teu conhecimento.